Tudo bem, a gente tem que levar isso em conta, mas, poxa, é incrível ver uma seleção, porque a seleção de Portugal não desistiu de fazer gols, né? Diferentemente de uma outra que veste verde e amarelo contra o Haiti, a de Portugal fez 3, quis fazer 4, quis fazer 5, né, Gabriel? E assim fazem seleções grandes. A Inglaterra fez isso, a gente vê a França fez isso, não param de tentar fazer gols. Isso vai pelo banco também, né? Entra o Leão, por exemplo. Ele quer ganhar o seu espaço no time, então ele entra com vontade, apetite, faz um belo gol também. Acho que isso tem esse peso. Esse ponto é muito bom também, né, do entorno que tem o Cristiano Ronaldo, porque anteriormente, quando ele ganha a Eurocopa, por exemplo, ele não joga aquela final, né, ele joga, machuca rapidamente, o Éder faz o gol. Hoje o Éder acho que não passaria na porta da seleção de Portugal, né, pelo nível que tem nesse ataque. Éder, Hélder Postiga, jogadores ali que eram os companheiros dele anteriormente, hoje eu acho que é um nível bastante elevado, né? Então é algo realmente que ele tem o senso coletivo, mas ele já é um quarentão. Então ele vai precisar dosar um pouco esse aspecto físico também, mas hoje ele fez um jogo muito interessante em termos coletivos, assim. Fez um jogo que a gente não via dele há tempos, porque ele tem um pouco desse rótulo, marrento, individualista e tal. E hoje, acho que a falta é um lance que é muito bem coordenado, né? A câmera nele, ele tá ali, ele olha a barreira, faz quem vai, e aí vai o Nuno Mendes, faz o gol, e ele faz uma festa, assim, tal qual o gol dele, né? Então, acho que ele tenta passar um pouco dessa imagem. Teve uma polêmica após a estreia, João Neves falou, aí foi a torcida de Portugal em cima dele, teve uma polêmica ali que isso gerou, então ele tenta passar por cima disso também, né, Fabio? Verdade. Ó, nossa enquete está equilibradíssima, hein, gente? Ó, Cristiano Ronaldo desencantou, 40%. O meio de campo é o melhor do mundo, 30%. O Uzbequistão não é uma equipe forte, 30%. Então, por enquanto, tá bem empatadinha ali a nossa enquete. Vota aí também pra gente saber a sua opinião. Alicia, no chat, muita gente falando aqui que as pessoas criticaram o Cristiano Ronaldo, falaram que o Cristiano Ronaldo tinha acabado para o futebol, inclusive aqui no UOL. CR7 calou os críticos, Alicia? É uma coisa que ele faz muito bem, né? É uma coisa que ele faz muito bem, tem 41 anos, então todo mundo fica esperando a hora que o futebol dele vai acabar. E pelo desempenho da seleção de Portugal na estreia, né, pegou a República Democrática do Congo, que fez uma partida belíssima, diga-se, assim, de uma disciplina tática incrível, porque toma um gol muito cedo e ainda assim não abre mão da sua proposta de jogo, busca o empate e se segura até o final, né? Então é importante louvar o adversário, mas Portugal não fez um bom jogo e ficou realmente essa sensação de que o time estava a todo momento buscando o Cristiano Ronaldo, mesmo quando ele não estava bem posicionado, e ele ficou ali mesmo não estando bem no jogo, né? Como o Gabriel falou, é um time que tem muitos recursos no banco, tem muitos jogadores bons que poderiam entrar e tentar dar um novo gás na partida, dar, né, novas opções, novas alternativas para o ataque, e o jogo ficou muito centrado no Cristiano Ronaldo, que não estava bem. Então, quando não dá certo, é natural que as críticas apareçam. Mas aí é óbvio que ele vem e faz um jogo como hoje, e todo mundo volta a admirar, e Cristiano Ronaldo é incrível e tudo isso. Se ele fizer 2 partidas ruins e Portugal for eliminado, a gente vai talvez voltar a criticar e pensar se ele deveria ter sido titular. Realmente, tudo isso é muito fluido, muito volátil no futebol. Mas nesse momento é preciso louvar a partida que Portugal fez, porque era o Uzbequistão, tudo bem. Mas o que você espera de uma seleção quando enfrenta um adversário mais frágil? Uma boa vitória. Portugal foi lá e goleou, e como vocês já falaram, buscou o gol até o final. Não é uma seleção que abriu mão do jogo, né? Como a gente viu o Brasil fazer contra o Haiti, como a gente viu algumas outras seleções fazerem, e num campeonato em que o saldo de gols é muito importante. Então, não é só para tirar o pé porque você precisa descansar. Você precisa construir saldo. E Portugal fez isso. Então, se a gente criticou na partida contra a seleção congolesa porque não jogou bem, é preciso elogiar hoje, porque hoje fez exatamente tudo o que precisava fazer e tudo que a gente espera dessa grande geração portuguesa. A galera brinca, né? A grande geração belga, a grande geração croata, a grande geração. Essa é a grande geração portuguesa. Precisa entregar um bom resultado.
Título é muita coisa, mas um bom resultado, avançar nessa Copa, é uma coisa que a gente espera, não só por causa do Cristiano Ronaldo, mas por causa de todos esses outros jogadores que a gente falou. Então, é só o Uzbequistão? É. Mas quantas seleções meteram 5-0 nessa Copa do Mundo? Poucas. Isso aí. Você acha, Gabriel, assim, nossa, aqui no chat tá uma loucura. O CR7 convocou todo o time dele e tá aqui no chat, todo mundo revoltado aí com quem falou que o CR7 tinha acabado, que já tá velho, 41 anos. Eu tenho os números aqui, até que a gente comentou juntos, né? 230 jogos, 145 gols com a seleção portuguesa. Calou os críticos hoje? Ele sempre faz isso, né? Ele faz isso muito bem. Ele toma para si algumas coisas, né? Você vê que quando ele faz o gol, ele fica ali, ele tenta dar uma mensagem, né? Faz parte do que é o Cristiano Ronaldo desde sempre. Ele sempre foi assim, né? Ele gosta de marcas, de números. Ele é o cara que, ontem o Messi, por exemplo, ele quebra uma marca histórica, né? Vira o maior artilheiro da história da Copa, disparado, tem ali, assim, tudo aquilo. Ele não fez um post a respeito disso, né? Ele não é o cara que dá uma entrevista que fala disso. O Cristiano Ronaldo fala, ele gosta de escancarar e eu acho isso ótimo também. Acho que é um pouco desse perfil, né? Isso vai para um lado arrogante muitas vezes, mas eu acho que isso é ele na sua essência principal, né? E isso faz encantar por ele, por esse grande personagem que ele é, né? Ele é isso, ele é o cara que vai, dá a cara, provoca, que grita, né? Que faz a sua comemoração, grita sim, né? Então, ele tem um pouco disso. E eu acho que é uma história muito bonita, que ele ainda precisa coroar com uma boa Copa do Mundo. Acho que ser campeão é muito vago falar que esse é o sucesso, mas vai precisar fazer uma boa fase mata-mata, principalmente com ele participando. Aí eu acho que ele vai para uma próxima Copa, viu? Já que você tocou no assunto Lionel, aqui nós vamos defender. Você sabe que aqui não até. Vocês que estão com o time CR7, nós vamos ter um embate aqui nós também. Porque eu sou time do outro lá. Olha só, os artilheiros da Copa do Mundo até aqui 2026. Vamos mostrar para vocês essa arte? Que aí o Gabriel destacou o Lionel, tá com 5 gols em 2 jogos, uma média horrorosa, né? 5 gols em 2 jogos é muito ruim, né, Gabriel? Ruim, sem dúvida. Aí o Mbappé tem 4 gols em 2 jogos, o Haaland 4 gols em 2 jogos. Aí já vai até chegar no Cristiano e tem até os 2 brasileiros ali, o Vini Júnior e o Matheus Cunha. Quando eu vi essa arte, a nossa produção aqui organizou, né, e separou, me mostrou a arte, eu falei, nossa, até esqueci que o Vini Júnior e o Matheus Cunha ainda estão, né? E 2 gols em 2 jogos é uma ótima média, né, Gabriel? Tem 2 jogadores brasileiros aí, né? Acho que o Vini começou bem essa Copa do Mundo. Ele tem uma expectativa assim grande em cima dele, então ele vai precisar cumprir. Mas é o jogo contra Haiti, que eu acho que tinha um gosto de que a gente poderia ter feito mais, a seleção brasileira como um todo. Né? Mais gols, um pouco mais de encantamento na segunda etapa, mas o Vini está bem no começo da Copa, isso é um fato. Alicia, eu tento não entrar em seleção brasileira, mas é muito importante, né? A seleção brasileira é muito importante, especialmente pra gente. Eu vi aqui no chat, depois eu vou recuperar seu nome, perdão, que eu perdi, o chat fala muito rápido, eu perdi. Mas ele falou assim, o nosso assinante, telespectador aqui, falou assim, nas outras seleções, as estrelas estão em campo, por isso resolvem, né? E a nossa estrela está no banco, se referindo ao Ancelotti. É isso mesmo? A nossa maior estrela está no banco? Eu achei que ele ia falar o Neymar, eu ia dizer pois não, ele falou do treinador. Ele falou, a nossa estrela é o treinador. Então ele estava falando do Ancelotti mesmo. Olha, se a nossa maior estrela é o treinador, eu acho que a gente tem um problema, porque a gente está falando de um treinador que é muito vencedor em clubes, mas não tem um histórico de seleção, de seleção nenhuma, né? De Copa do Mundo. Então, é um grande treinador, é indiscutível. Mas se a gente disser assim, então vamos comparar quem tem o quê? A Noruega tem o Haaland, a França tem Mbappé, Olise, Barcola, um monte de gente. Né? A Argentina tem o Messi, Portugal tem o Cristiano Ronaldo, um monte de gente também. E o Brasil tem o Ancelotti. Eu acho que a gente está mal na fita, porque não acho que o Ancelotti é o cara que vai fazer a diferença, porque você precisa de um jogador decisivo dentro de campo. E, na minha opinião, o trabalho que o Ancelotti vem fazendo até aqui também não me traz essa segurança de que é ele que vai vencer essa Copa para o Brasil, porque tem muita mudança
de ideia de jogo, né, de formação tática, os jogadores, né, que ele não consegue decidir quem vai ser titular, quem não vai, não tem repetido escalação, claro que tem uma série de lesões também que não facilitaram, mas eu não vejo um trabalho com convicção e eu não vejo uma evolução do futebol da seleção brasileira desde que ele chegou. Então, a culpa para mim dessa falta de ideia de jogo é da CBF, por ter colocado um treinador lá que não conhecia o nosso futebol com só um ano para trabalhar, então era difícil que a gente tivesse um resultado diferente. Mas eu não vejo um grande trabalho, um excelente trabalho sendo desenvolvido a ponto de eu falar: não, o nosso craque está no banco, o nosso craque veste terno e masca chicletes. O nosso craque precisa ser o Vini Júnior, porque senão a gente vai ter um problema. Não vai ser o Neymar, que, né, o destaque do Neymar nesse momento é que ele estreou chuteiras novas e talvez estreie caneleiras personalizadas se ele jogar 20 minutos contra a Escócia, desde que ninguém encoste nele, porque tem um medo de que como ele vai reagir ao contato. Então, a nossa estrela precisa ser o Vini Júnior, senão a gente tem um problema muito grande. Ó, as curiosidades aqui, é legal, né? Copa do Mundo a gente tem muita curiosidade, né? O tempo entre o primeiro e o último gol do Messi e do Cristiano Ronaldo, cada um, óbvio, na sua Copa, né? É exatamente o mesmo. Gente, foram 20 anos e 11 dias. É exatamente, 20 anos e 11 dias. Essa é a curiosidade. Então, o Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol dele em 2006 e agora, hoje, né, o último nesse momento, tá, gente? E o Messi marcou o primeiro gol dele também em 2006 e marcou dia 22 de junho, ontem, também conhecido como ontem, né? 2 dias antes do aniversário dele, porque amanhã Lionel completa 39 anos de idade. Um jovem atleta maravilhoso. Ô, Gabriel, Abel Ferreira e Jorge Jesus na seleção de Portugal. Você tá rindo, Gabriel? Nem começou a Copa direito pro Roberto Martínez, tem uma pessoa aqui no nosso fim de papo, sabe? Lógico que eu não vou citar nomes, porque eu vou ser discreta, né, gente? Mas quase me bateu quando a gente falei dessa notícia. Que palhaçada é essa, Abel Ferreira na seleção de Portugal? Uai, é informação. Jorge Jesus ou Abel Ferreira, Gabriel? Eu sou a favor da Abel Ferreira. Alô, Portugal. Ah, Traíra! mas assim, querendo desmontar o Palmeiras. Mas assim, é só um começo de Copa pro Martínez. Acho que ele é abaixo desses dois, de fato. É a última dele, então, né? Mas eu acho que tem um chão para esse papo ainda. Jorge Jesus está com moral lá, né? Fez um bom trabalho ali na Arábia, Cristiano conhece ele. Eu acho que ele é mais candidato para esse momento, né, tem Fabio? isso, tem um lobby ali, né? Tem um lobby e porque ele entende o jogo coletivo em torno dele muitas vezes também. Eu acho que isso pode ajudar. Ele vai para a próxima Copa, Cristiano. Acho que é algo que eu entendo assim, pelo menos, pelo que eu vejo dele, ele vai querer bater esse recorde também. Com certeza. Alice, mais uma curiosidade aqui pra gente abastecer os nossos. Nossa, meu cabelo tá meio zoado, deixa eu arrumar. Pra gente poder abastecer o pessoal aqui de informação, porque você assiste o Fim de Papo, você fica por dentro de tudo, né? Que a gente não perde nada e você dá seu like aí, hein, gente? A gente faz um programa com tanto amor pra vocês. Ô, Alice, os goleadores mais veteranos, tá? Em história de Copa do Mundo. O mais velho é o Roger Milá, né? Com 42 anos e 39 dias. O camaronês, que inclusive levou Camarões às quartas de final em 1990. E ele, em 1994, ele marcou o gol dele com essa idade aqui de 42 anos e 39 dias. E o segundo, Alicia, nosso CR7, 41 anos e 138 dias. O negócio dele quebrar recorde, tá? Ele quebrando o recorde, ele tá feliz de qualquer jeito. O robozão, né? O homem não é feito da mesma coisa, do mesmo material que a gente, não é? Claramente ele, o Fábio, né? O Fábio tá aí, 45 anos jogando. Por que não Cristiano Ronaldo jogando com 45 anos em 2030, numa Copa que vai ter jogo em Portugal, né? Aquela Copa dividida num monte de lugar, mas vai ter jogo em Portugal. Então, se alguém tem condição de bater essa marca, é ele. E eu acho que ele vai querer, porque ele é um cara voltado para o coletivo, mas também muito voltado para si mesmo, para os seus próprios recordes. Então, eu acho que ele tem uma grande chance de insistir para conseguir bater. Ele tem a liberdade, se ele quiser ficar na Arábia Saudita, de jogar o quanto for preciso. Então, ele pode, né, se organizar e controlar a sua minutagem para estar bem.
E ele é um cara que vai querer bater uma marca que dificilmente alguém vai tirar dele, né? Dificilmente outro jogador com 45 anos vai conseguir fazer gol numa Copa do Mundo. Então, eu não duvido. Se eu tivesse que dar um palpite aqui no bolão, o Cristiano Ronaldo joga a Copa de 2030, eu diria que joga. Olha, tá vendo? Uma aposta aí da nossa Alicia para ele continuar, né? E, na verdade, todo mundo, né? Quer, se a gente pudesse escolher ver esses caras sempre em campo, né? Agora, você acha, a gente falou muito do Messi, o Gabriel, mas dá para fazer uma comparação com o Mbappé? Porque o Mbappé é o cara Copa, né? Ele chama Mbappé Copa do Mundo, né? Só numa final ele marca 3 gols. Você acha que a importância do... Eu não vou botar o Messi agora, porque eu acho que a seleção argentina joga muito em função do Messi. Agora o Mbappé já é diferente, a seleção francesa não joga para ele e hoje Portugal não jogou em função do CR7. Dá para fazer essa comparação do jogo, Gabriel? Esse efeito coletivo é sempre mais fácil, né? Quando você joga em torno do seu time, né? Você tem ele como uma peça importante, acho que vai tudo mais leve, natural, não fica uma coisa forçada, para quem está vendo o jogo muitas vezes, né? Então, ele faz parte porque ele tem uma plena qualidade, ele vai conseguir ajudar. Ele bate bem pro gol, ele tem bom posicionamento, ele tem bom cabeceio, ele tem boa bola parada, isso ele faz muito bem, então não precisa forçar o jogo em torno dele, sabe? Ele não é um cara que não consegue andar na grande área, ele consegue posicionar, ele consegue ali participar do jogo, então acho que ao natural fica mais fácil. Agora o Mbappé também, a gente brinca aqui, Messi R7, mas esse recorde para mim já é dele. Assim, em dado momento ele vai quebrar, talvez essa Copa talvez não, mas esse recorde já é dele. Ele é algo assim que é um ponto fora da curva. Aquela final dele ano passado não, né, na última Copa. Na 22, um ponto assim que é bizarro, é surreal o que ele fez naquela final, né? Então, é um jogador que vai ter esse recorde, mas a gente deixa por enquanto esse recorde na mão do Messi aí, que é um jogador que merece muito essa marca e ele vai buscar também uma distância, vai buscar ganhar ali um corpo nesse rótulo também, porque chega inspiradíssimo para essa Copa, né? Alice, a gente falou um pouquinho aqui do Roberto Martínez, né, e do possível substituto dele. Você acha que ele não é um técnico à altura de Portugal? Ou você curte o trabalho dele? Ele já foi técnico da seleção belga, né, 2018, 2022. Você acha que na seleção de Portugal ele consegue desenvolver um trabalho à altura dos craques que ele tem hoje, né, em mãos? Eu acho que a gente vai ter essa resposta nessa Copa do Mundo, né? O contrato dele se encerra depois da Copa, então em tese ele sai. Claro que se ele for campeão, isso talvez seja renegociado, mas ou se fizer uma grande campanha e para numa semifinal ou é vice-campeão, aí isso tudo pode ser repensado. Mas a resposta para mim vai estar nessa Copa, porque ele agora realmente tem um timaço nas mãos, tem um timaço, né? É o melhor time de Portugal com o Cristiano Ronaldo, não é a melhor versão do Cristiano, como a gente falou aqui, mas ele tá lá, hoje fez 2 gols, né? Tem muita gente que nunca fará 2 gols numa Copa do Mundo, e ele em 2 jogos já tem essa marca, já tem 2 gols com 41 anos. Então, há uma cobrança, há uma expectativa grande em relação ao trabalho dele, em relação à continuidade, eu acho que vai depender muito do desejo dele e do resultado obtido nessa Copa. Também acho que o Jorge Jesus está mais próximo dessa vaga se o Martínez realmente sair, mas acho que a gente vai poder medir a qualidade do trabalho realmente ao final dessa Copa, dependendo do desempenho da seleção portuguesa, porque material tem lá. Não dá para dizer que não tinha jogador que precisou tirar leite de pedra. Realmente, verdade, os jogadores ele tem. Inclusive Bruno Fernandes e João Félix, né? Que jogo os dois o atacante João Félix e o Bruno Fernandes no meio de campo, que jogo os dois atletas fizeram hoje, Gabriel. E aí o Martínez elogiou muito o João Félix aqui já depois da partida do 5-0, né? Diz que é injusto falar de um jogador, todos estão prontos, mas o João teve treinos muito bons. Foi um prazer vê-lo hoje, desfrutar do seu futebol com qualidade enorme. Quer dizer, ele diz, lógico, além de falar do CR7, que é chover no molhado, como se fala lá em Minas Gerais, mas destacou o João Félix aqui na fala dele, ainda em campo, depois da goleada. Ele nunca vingou da forma imaginada, né? Ele surge muito bem, depois vai ali Atlético de Madrid, Barcelona e tudo mais. Ele nunca conseguiu ter aquele desempenho de
auge que a gente imaginava, mas ele é muito bom jogador. Tá lá no Al Nassr hoje, inclusive, né? Joga ali com o homem, né? Então tem um pouco desse entrosamento. Mas ele é muito talentoso, hoje ele fez um baita jogo, e esse Bruno Fernandes, eu acho encantador a forma que ele joga. Ele tá no Manchester United. Eu acho ele, ele eu acho assim, encantador. Acho que a forma que ele joga no meio do campo, a forma que ele distribui o jogo, ele é muito talentoso e hoje fez mais uma grande partida. A gente... eu tô vivendo uma Copa bem diferente ali. Você falou do nosso privilégio, né, amiga, de ter visto o Tetra, de ter visto o Penta. Eu nunca senti medo de seleções na minha vida, né? Porque eu sempre torcia para uma das favoritas. Agora eu tenho medo de muita gente nessa Copa do Mundo, inclusive os nossos adversários. Aí a gente tem medo do Japão, aí depois a gente pode pegar a Noruega. Eu tô com medo do Japão, tô com medo da Noruega, e depois a gente pode pegar a França, aí nem se fala. Você tá com medo da Copa inteira, Alice?